Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou o João Augusto, mestre em Economia. No vídeo de hoje, vamos avaliar 4 empresas de crescimento que se destacam na Bolsa Americana: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Uber, SoFi Technologies e Alphabet, controladora da Google. Essas companhias vêm apresentando forte expansão e inovação em seus setores, tornando-se opções atrativas para investidores que buscam valorização no longo prazo. Investir em empresas de crescimento elevado é uma estratégia importante para quem busca valorização de capital no longo prazo. Essas empresas, muitas vezes chamadas de growth stocks, possuem um forte potencial de expansão em seus setores e tendem a apresentar aumento expressivo na receita e nos lucros ao longo do tempo. Você já investe em alguma dessas empresas? Ou está de olho em alguma oportunidade no mercado americano? Comenta aqui embaixo e compartilhe sua visão com a nossa comunidade. E antes de começarmos, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber mais conteúdo sobre investimentos no exterior. Agora vamos entender por que a TSMC, Uber, SoFi e Google podem ser grandes oportunidades para 2025. Vem comigo! A primeira empresa do vídeo de hoje é a Alphabet, controladora da Google, que oferece aos investidores exposição a setores de rápido crescimento, como publicidade digital, computação em nuvem e inteligência artificial. O Google é o principal motor de busca do mundo e a principal fonte de receita da Alphabet, com destaque para o Google Ads e a crescente relevância da publicidade digital. YouTube, líder em vídeos e publicidade audiovisual, fortalece ainda mais o portfólio da empresa, enquanto o Google Cloud cresce rapidamente com soluções de computação em nuvem e inteligência artificial. A Alphabet também investe em hardware, como os smartphones Pixels e dispositivos Google Nest, e explora tecnologias avançadas por meio de projetos como carros autônomos, a Waymo, e de saúde, Verily. Com base em diversificado de negócios e capacidade de inovação, a Alphabet é uma opção estratégica para investidores que buscam exposição internacional a setores que lideram a economia digital. O Google, parte da Alphabet, enfrenta diversas disputas judiciais globais, principalmente relacionadas a práticas anticompetitivas, privacidade de dados e questões tributárias. Governos e órgãos reguladores como a União Europeia, China e Estados Unidos acusam a empresa de abusar da sua posição dominante no mercado de buscas e publicidade digital para sufocar concorrentes e limitar a concorrência. Atualmente, a Alphabet está cotada a $183,36 e teve valorização de 24% no ano. Em relação ao valuation da Alphabet, a relação preço dividido pelo lucro, o PL, tem mostrado uma tendência de valorização significativa nos últimos anos. Em 2021, o PL saltou de níveis historicamente baixos, de 19 vezes, atingindo 23,5 vezes em 2023 e fechando em 2024 em 22,6 vezes. Esse crescimento reflete a valorização da ação impulsionada pelo forte crescimento dos lucros da empresa. Com uma média histórica de 7,6 vezes, o PL atual está bem acima desse patamar, que pode indicar uma precificação mais otimista do mercado sobre o futuro da empresa. A Alphabet tem um payout anual de 80 centavos por ação, e a próxima datacom está marcada para o dia 9 de março de 2025. Isso mostra uma mudança de postura da empresa, que historicamente não pagava dividendos, mas agora começa a recompensar os seus acionistas diretamente. O crescimento da receita em 2024 foi de 15%, enquanto o lucro líquido aumentou expressivos 33,5% no último ano. O payout é muito baixo, de 5,2%, o que sugere que a empresa ainda mantém um foco maior no reinvestimento dos lucros para continuar expandindo seus negócios. A Alphabet apresenta um forte crescimento da receita ao longo dos anos, ultrapassando a marca de $300 bilhões recentemente. O lucro líquido também segue uma trajetória ascendente, embora com pequenas oscilações. A capacidade da empresa de manter um crescimento estável e lucrativo em um setor altamente competitivo reforça sua posição como um dos ativos mais sólidos do mercado de tecnologia. A margem líquida da Alphabet tem se mantido em níveis elevados, oscilando entre 21% e 29% nos últimos anos, fechando em 2024 em 28,6%. Essa métrica indica a eficiência da empresa em transformar receita em lucro. A média histórica da Alphabet, de 22,4%, sugere que a Alphabet tem conseguido melhorar sua rentabilidade ao longo do tempo, impulsionada por sua dominância no setor de publicidade digital, inteligência artificial e serviços em nuvem. A segunda empresa do vídeo, de alto crescimento, é a Uber Technologies, que é uma das maiores plataformas de mobilidade do mundo, operando em mais de 70 países e em 10 mil cidades ao redor do mundo. Seu modelo de negócios abrange diversos segmentos, incluindo transporte de passageiros, 50% das receitas, entregas de comida e encomendas, 46% da receita, e frete, 4%. A empresa registrou impressionante 9,4 bilhões de viagens no último ano. Em termos financeiros, a Uber reportou um total de 137,9 bilhões em receitas de vendas, representando um crescimento anual de 20%. Além disso, a base de usuários ativos mensais atingiu 150 milhões.
um avanço de 14% em relação ao ano anterior. Esse crescimento reflete a consolidação do modelo de negócio e a expansão da base de clientes. A Uber continua investindo em tecnologia e diversificação de serviços, incluindo iniciativas de inteligência artificial, veículos autônomos e novas soluções logísticas. Com um crescimento robusto e uma presença global consolidada, a empresa segue como uma das principais referências no setor de mobilidade e delivery. A Uber está cotada atualmente a $78,44 e teve valorização de 14% no último ano. Agora vamos analisar o valuation e principalmente a relação preço sobre lucro da Uber, que atualmente está em 37,5 vezes, um nível elevado em relação à sua média histórica. Esse indicador reflete a forte recuperação da companhia, que saiu de um histórico de prejuízos expressivos para um cenário de crescimento sustentável. A relação preço sobre lucro, quando é positiva e relativamente alta, indica que o mercado está precificando um crescimento acelerado dos lucros da empresa nos próximos anos. No entanto, um múltiplo elevado também pode sugerir que o ativo está caro, dependendo da capacidade da Uber de continuar expandindo a sua lucratividade. O crescimento anual da receita da Uber foi de 20%, o que reforça a trajetória positiva da empresa no setor de mobilidade e entregas. No entanto, o destaque foi para o crescimento do lucro líquido, de 1000%, evidenciando uma virada da Uber para a lucratividade após anos de prejuízo. Esse aumento expressivo no lucro sugere uma melhoria na estrutura de custos e eficiência operacional da empresa. Outro dado importante é o crescimento do fluxo de caixa livre, em 133%, que indica que a empresa está gerando mais caixa do que gasta, um fator crucial para a sustentabilidade do seu modelo de negócio. Esse fortalecimento do caixa pode ser indicativo de investimentos futuros, recompra de ações ou até mesmo o possível pagamento de dividendos no longo prazo. Em resumo, a Uber está em um momento forte de crescimento e consolidação financeira, mas o alto preço dividido pelo lucro sugere que os investidores precisam monitorar se a empresa conseguirá sustentar essa trajetória nos próximos anos. A Uber demonstra uma trajetória de crescimento expressiva nos últimos anos, consolidando-se como uma empresa cada vez mais lucrativa. De acordo com os dados dos últimos 12 meses, a empresa atingiu uma receita total de $44 bilhões, um marco significativo que reflete uma expansão contínua de seus serviços de mobilidade, entregas e logística. O grande destaque, no entanto, é o lucro líquido, de 9,9 bilhões no período. Esse valor reforça a transição bem-sucedida da Uber de uma empresa de crescimento com prejuízos recorrentes para um modelo sustentável e lucrativo. Nos anos anteriores, a companhia enfrentou desafios para transformar receita em rentabilidade, mas agora apresenta uma forte recuperação, com lucros cada vez mais consistentes. O gráfico em tela evidencia esse avanço ao mostrar que o crescimento robusto na receita desde 2017, com uma aceleração acentuada nos últimos anos, e paralelamente o lucro líquido, que antes oscilava entre prejuízos e pequenos ganhos, agora acompanha essa tendência de alta de forma mais sólida. Outro indicativo do crescimento da Uber é a sua margem líquida, que apresenta uma trajetória de recuperação impressionante nos últimos anos, marcando uma virada significativa em sua rentabilidade. O gráfico na tela evidencia um período crítico entre 2019 e 2021, quando a empresa registrou margens profundamente negativas, atingindo menos 60% em 2020. Esse período reflete os desafios enfrentados pela companhia durante a pandemia e os altos custos operacionais associados à sua expansão global. No entanto, a partir de 2022, a Uber iniciou uma forte recuperação, reduzindo gradualmente seus prejuízos e melhorando a sua eficiência operacional. Em 2023, a empresa voltou a apresentar margens positivas, fechando o ano com 5% de margem líquida, e o destaque fica para 2024, quando a empresa teve margem líquida de 22,4%. Sinal claro de que a Uber se consolidou sua transição para a lucratividade. A terceira empresa do nosso vídeo de crescimento acelerado é a SoFi Technologies, que é uma fintech americana de rápido crescimento, oferecendo um ecossistema completo de serviços financeiros digitais. Desde a sua fundação em 2011, expandiu suas operações para se tornar um super app financeiro, abrangendo contas digitais, crédito, investimentos e serviços bancários. Em 2024, a empresa superou 10 milhões de usuários, adicionando 2,8 milhões de novos usuários por ano, um crescimento anual de 34%. Seu crescimento médio anual da base de clientes é de 53% desde 2020. Além disso, a receita líquida ajustada atingiu 2,6 bilhões de dólares, avançando 54% no ano. A SoFi enfrenta desafios relacionados à rentabilidade e à concorrência no setor bancário, mas a sua abordagem integrada e escalável sugere um alto potencial de longo prazo. Com uma base de clientes em expansão e receitas crescentes, a empresa se posiciona como uma forte alternativa para investidores que buscam inovação no setor financeiro. Atualmente, a SoFi Technologies está cotada a aproximadamente $14,63 e teve valorização de 75% no último ano. Com relação ao valuation, em especial a relação preço dividido pelo lucro da SoFi, revela algumas informações importantes sobre o valuation dessa empresa. A relação preço sobre lucro da SoFi reflete seu forte crescimento e otimismo do mercado.
A relação preço dividido pelo lucro atual é de 74,9 vezes, acima da sua média histórica de 16 vezes, indicando que o mercado precifica um alto potencial de crescimento, apesar da falta de lucros consistentes. Em 2023, a ação atingiu seu menor valor, menos 32 vezes, mas disparou para 78 vezes em 2024, impulsionada pela expansão da base de clientes e diversificação das receitas. Empresas inovadoras como a SoFi costumam ter um PL bastante elevado, o que pode representar um risco, mas também uma oportunidade para investidores com visão de longo prazo. A SoFi apresentou um crescimento expressivo dos seus indicadores financeiros, refletindo seu avanço no setor de tecnologia. A receita anual cresceu 28%, demonstrando a expansão da base de clientes e o aumento da demanda por seus serviços. O destaque ficou para o crescimento do lucro líquido, que disparou 122%, indicando uma melhora significativa na eficiência operacional e controle dos custos. Além disso, o fluxo de caixa livre subiu 54%, mostrando que a empresa está conseguindo gerar mais caixa a partir de suas operações, um fator essencial para sua sustentabilidade a longo prazo. A SoFi continua demonstrando um forte crescimento em receitas e lucros, consolidando sua posição no setor das fintechs. Nos últimos 12 meses, a empresa alcançou a receita total de 2 bilhões e 610 milhões de dólares, um reflexo do aumento da base de clientes e da diversificação de seus produtos. O destaque fica para o lucro líquido de 486 milhões de dólares, mostrando uma reviravolta significativa na rentabilidade da empresa. Esse desempenho indica que a SoFi está conseguindo escalar suas operações de forma eficiente, aumentando sua margem de lucro e gerando mais valor para seus acionistas. A evolução da margem líquida da SoFi demonstra uma significativa recuperação nos últimos anos. Após enfrentar margens negativas expressivas entre 2020 e 2023, a empresa conseguiu reverter esse cenário e alcançar uma margem líquida positiva de 19% em 2024. Esse crescimento indica uma melhora substancial na eficiência da empresa e no controle de custos, permitindo que a SoFi transforme sua receita em lucro de forma mais eficaz. A forte recuperação da rentabilidade sugere que a empresa está conseguindo consolidar seu modelo de negócio e aumentar sua lucratividade em um setor altamente competitivo. Agora nós vamos analisar a quarta e última empresa de elevado crescimento na Bolsa Americana, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, que é a maior fabricante de semicondutores do mundo e uma peça-chave na indústria global de tecnologia. A empresa é responsável pela produção de chips avançados para grandes players como a Apple, a Nvidia, a AMD e diversas outras gigantes do setor. Atualmente, a TSMC detém aproximadamente 62% do mercado de fundição de chips, consolidando sua posição como líder absoluta na fabricação de semicondutores. Além de sua dominância no mercado, a TSMC tem ampliado sua presença global com uma estratégia agressiva de expansão. A empresa está investindo em novas fábricas em regiões estratégicas como Estados Unidos, Japão, China e Alemanha, visando aumentar sua capacidade produtiva e reduzir riscos geopolíticos. Destaque para as unidades em Arizona, nos Estados Unidos, Kumamoto, no Japão, e Nanjing, na China, que fortalecem sua rede de produção e garantem maior proximidade com clientes estratégicos. O crescimento das TSMC está diretamente ligado à crescente demanda por chips avançados, utilizados em áreas como inteligência artificial, computação de alto desempenho e dispositivos móveis. No momento da gravação deste vídeo, a TSMC estava cotada a aproximadamente $206,41 e teve elevação de 58% no último ano. Em 2024, a relação preço dividido pelo lucro da TSMC atingiu 29,3 vezes, um patamar acima da sua média histórica de 19 vezes. Esse múltiplo elevado indica que o mercado está atribuindo um prêmio significativo à empresa, refletindo sua forte demanda por semicondutores e a posição dominante da TSMC na indústria. A valorização recente pode ser justificada pelo avanço tecnológico da companhia, especialmente no desenvolvimento de chips de 3 nanomilímetros e 2 nanomilímetros, e pela sua expansão global, com fábricas nos Estados Unidos, Japão e Europa. No entanto, operar acima da média histórica sugere que os investidores devem considerar potencial crescimento dos lucros para justificar o valuation atual. A TSMC apresenta um crescimento excepcional nos principais indicadores financeiros. A receita aumentou 4.380% no comparativo anual, enquanto que o lucro líquido disparou 4.870%, refletindo uma recuperação robusta em um ambiente favorável para a indústria de semicondutores. Além disso, o fluxo de caixa livre avançou 194%, indicando uma maior capacidade da empresa de gerar caixa para investimentos e distribuição de capital. Esse desempenho expressivo pode estar ligado à crescente demanda por chips avançados, especialmente em setores como inteligência artificial, computação de alto desempenho e eletrônicos de consumo. Com a expansão global e novos contratos estratégicos, a TSMC se consolida como a principal fornecedora de semicondutores do mundo, mantendo um ritmo acelerado de crescimento. A TSMC segue demonstrando um crescimento robusto, tanto na receita quanto no lucro. Desde 2016, a companhia vem expandindo significativamente a sua receita.
com um salto notável a partir de 2020, impulsionado pelo aumento da demanda por semicondutores, especialmente em setores como inteligência artificial, data centers e eletrônicos de alto desempenho. No ano de 2022, a TSMC registrou um pico de crescimento, seguido por uma leve acomodação em 2023, mas a tendência de alta se manteve. Em 2024, nos últimos 12 meses, a TSMC retomou um crescimento acelerado, consolidando sua posição como líder global no setor de semicondutores. O aumento constante do lucro líquido indica que o modelo de negócio é altamente eficiente e lucrativo, impulsionado pela inovação e pela expansão de fábricas ao redor do mundo. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company mantém uma margem líquida sólida, demonstrando sua eficiência operacional e liderança do setor de semicondutores. Em 2024, a margem líquida ficou 40,5%, acima da média histórica de 37,2%, o que reforça a capacidade da empresa de manter alta rentabilidade. Nos últimos anos, a TSMC apresentou estabilidade e crescimento gradual em sua margem líquida, saindo de 32% em 2019 para 43,8% em 2022, seu pico recente. Essa trajetória demonstra o controle eficiente dos custos e uma forte demanda por chips avançados. Com expansão global e investimentos em novas fábricas, a empresa pode manter margens elevadas no longo prazo. No entanto, desafios como a concorrência da Samsung, Intel e outras empresas, além de possíveis riscos geopolíticos envolvendo o conflito entre Taiwan e a China, devem ser monitorados por investidores. Agora, para terminar um vídeo, reunimos nessa tabela as principais métricas financeiras das 4 empresas de crescimento desse vídeo. Vamos analisar cada métrica fundamentalista e interpretar o que os números indicam sobre a performance e o potencial dessas empresas de alto crescimento. O primeiro item da nossa análise é o preço sobre lucro, PL. O PL indica quantas vezes o preço da ação está em relação ao seu lucro por ação. Quanto maior o PL, maior a expectativa de crescimento e retorno futuro. A Alphabet tem um PL de 22 vezes, múltiplo relativamente baixo para uma Big Tech, o que indica que está com valuation mais atraente, considerando seu crescimento de lucros. O Uber tem um PL de 37,8 vezes, que é elevado, o que sugere grandes expectativas de crescimento e possível maturação futura da empresa. A SoFi tem um PL elevadíssimo, de 75 vezes, extremamente alto, sugerindo que a empresa ainda não gera lucro consistente e que os investidores estão pagando caro pelo potencial de crescimento. A TSMC tem um PL de 29 vezes, que é um múltiplo moderado, refletindo a sua estabilidade e crescimento no setor de semicondutores. As empresas de tecnologia tendem a ter um PL mais elevado devido ao seu potencial de crescimento. Google e TSMC são as mais equilibradas, enquanto SoFi e Uber ainda carregam prêmios elevados por seu crescimento esperado. O segundo item da nossa análise é o crescimento anual composto das receitas. Esta métrica mostra a taxa média de crescimento das receitas nos últimos anos. A Alphabet, controladora do Google, tem uma relação de crescimento da receita de 13,9%, um crescimento sólido, mas inferior aos das demais empresas desse vídeo. A Uber apresenta um crescimento médio nos últimos 5 anos das receitas de 31,6%, crescimento muito forte, impulsionado pelo aumento da demanda por mobilidade e delivery. SoFi tem um crescimento anual nos últimos 5 anos da receita de 39,9%, empresa de maior crescimento na tabela, refletindo a sua expansão no setor de fintechs, e a TSMC tem um crescimento de 14% das receitas, um crescimento estável, beneficiado pela alta demanda de semicondutores. SoFi e Uber são as empresas com maior crescimento de receita, enquanto o Google e TSMC têm crescimento mais moderado, porém consistentes. O terceiro item da nossa análise é o crescimento anual composto dos lucros nos últimos 5 anos. Esta métrica avalia a evolução do lucro ao longo dos últimos 5 anos. A Alphabet, controladora da Google, tem um crescimento dos lucros nos últimos 5 anos em média de 20%, um crescimento sólido dos lucros, indicando uma eficiência operacional e geração de caixa consistente. Uber e SoFi não têm esse dado disponível, porque tiveram prejuízos nos últimos anos. TSMC tem um crescimento dos lucros médio de 15,9%, um crescimento positivo, demonstrando boa rentabilidade no setor de semicondutores. Google e TSMC são as únicas lucrativas quando nós comparamos os últimos 5 anos. Uber e SoFi ainda não reportam lucros, o que aumenta os riscos para o investidor. Em relação à margem líquida, o quarto item da nossa comparação, a margem líquida indica o percentual do lucro sobre a receita total, sendo um indicativo de rentabilidade da empresa. O Google tem uma margem líquida de 28,6%, que é uma margem alta, refletindo um modelo de negócio altamente lucrativo. A margem líquida da Uber é de 22,4%, a margem líquida da SoFi é de 19%, margens mais baixas, típicas de empresas fintechs em expansão, e a TSMC tem uma margem de 40%, a maior margem líquida deste vídeo, evidenciando eficiência no setor de semicondutores.
Por fim, vamos para a última métrica, que é o retorno sobre o patrimônio, o ROI, que mede a eficiência da empresa em gerar lucro a partir do capital dos acionistas. A Alphabet tem um ROI de 30,8%, um excelente retorno, demonstrando alta eficiência operacional. A Uber tem um ROI de 43,8%, indicando que se tornar consistentemente lucrativa pode gerar retornos ainda mais elevados. E a SoFi com 7,7%, que é um ROI baixo, sugerindo que a empresa ainda não tem alta eficiência na geração de valor para os acionistas. E a TSMC tem um ROI de 27,5%, um ROI forte, indicando boa capacidade de geração de valor. Uber e Google apresentam os melhores ROIs, TSMC também se destacando. SoFi ainda precisa melhorar a sua eficiência. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Essas 4 empresas demonstram um grande potencial de valorização nos próximos anos. A TSMC se mantém essencial para a indústria de chips. A Uber continua expandindo seu serviço e aumentando sua rentabilidade. A SoFi revoluciona o setor bancário digital nos Estados Unidos. E a Google segue dominando o mercado de tecnologia com sua ampla gama de serviços. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você investe em alguma dessas empresas? Qual delas você acredita que tem o maior potencial de crescimento? Se por acaso eu não mencionei outra empresa com grande potencial de crescimento, por favor, comente aqui embaixo para nós discutirmos na nossa comunidade. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem também quer aprender mais sobre o mercado americano e investimentos no exterior e se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre ele, como este. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, bons investimentos!